tarde a todos, a todas. Desde já agradeço a presença de todos vocês, a participação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. Hoje, no horário padrão, às 16 horas, e no qual estamos trazendo um tema que eu diria que é um tema de rara densidade e que toca o ponto mais íntimo e decisivo, vamos dizer assim, da formação do analista, né? Ao abordar a travessia do analisante ao analista, nos convocando a pensar a experiência para além de qualquer formalização apressada e que estaria em jogo também aí o dispositivo do passe em uma escola de psicanálise. Então, daqui a mais um pouco, eu faço já a apresentação da nossa convidada, que hoje vai falar sobre esse tema, que é a psicanalista Renata Conde Vescovi. Antes, vou passar algumas informações referente ao canal Travessia, como sempre fazemos. Então, em primeiro lugar, quero agradecer as inscrições que foram realizadas nas redes sociais do canal Travessia Campo Analítico, tanto no canal do YouTube quanto no canal do Instagram. Inscrições que no total somam hoje 342 inscrições, com 4,7 mil visualizações nos últimos 30 dias, relacionadas aos conteúdos das rodas de conversa ou de temas vinculados à psicanálise, que esse é um dos objetivos do canal, a difusão da psicanálise. Agradeço essas inscrições, as interações com o canal, esse canal que é de difusão, de grupo de estudos, grupo de trabalho e também de transmissão. Lembrando que as gravações das rodas de conversa ficam sempre disponíveis ali uma semana depois, mais ou menos, porque passa por uma edição, né, no canal do YouTube, no canal Travessia Campo Analítico do YouTube. Já deixo também um aviso para a próxima roda de conversa, que terá como tema símbolo, simbolismo e simbólico, com o psicanalista francês, membro do CRIVA França, que é uma instituição internacional de pesquisa sobre a questão da voz na psicanálise, Olivier Courtemanche, que será no dia 2 de abril, também às 16 horas. No mais, quero desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando presencialmente, a partir das redes sociais, nesse momento, e também posteriormente, pois muitas pessoas assistem o vídeo depois. Dizendo também que todas as sugestões, interações que recebemos, elas são muito bem-vindas, tanto em relação ao tema para a roda de conversa, como também as perguntas que são enviadas, às vezes antecipadamente, para o nosso convidado ou convidada. Procuramos sempre avaliar as possibilidades sugeridas, uma a uma, e mais uma vez agradeço pela iniciativa. E para aqueles que quiserem interagir, né, seja com contribuições ou sugestões, basta enviar um direct pelo Instagram ou clicar abaixo da logomarca do Travessia, que vai abrir um campo onde você pode inserir o seu comentário ou a sua sugestão. Bem, dados os devidos informes, então, eu quero dizer que é com grande satisfação que nos reunimos hoje aqui para abrir esse espaço de palavra e escuta, onde algo da experiência psicanalítica pode, quem sabe, se deixar entrever. O tema que nos convoca, a passagem do analisando ao analista, não é apenas um conceito, mas uma travessia. Uma travessia feita de tempo, de silêncio, de impasses e de deslocamentos que marcam de um modo singular o percurso de cada sujeito. Desde Sigmund Freud, por exemplo, sabemos que a psicanálise ela não se transmite como um saber pronto, mas se constrói naquilo que escapa, naquilo que insiste, naquilo que retorna. Tornar-se analista não é alcançar um lugar de saber. Ao contrário, é deixar cair certas garantias, certas identificações, para talvez sustentar um lugar onde o desejo possa operar. É nesse sentido que dizemos que o analista nasce da sua própria análise. Mas não vou me prolongar muito, porque justamente por isso estamos trazendo a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre essa passagem do analisando ao analista e o que está em jogo no dispositivo do passe. Renata, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa. É com muita satisfação que recebemos você hoje aqui. Já para iniciar a nossa conversa, esse bate-papo, gostaria de pedir a você para que você contasse um pouco sobre esse percurso, né, que faz parte da vida analítica, essa travessia, essa passagem de analisando a analista. Como é que isso se dá na experiência? A palavra é sua.
Grande tarefa, hein? Bom, antes de mais nada, Antônio, eu quero agradecer a você pelo convite, pela oportunidade, né, aos colegas que nos escutam e que, porventura, ainda vão poder participar, ter acesso a essa conversa através do seu canal. E te confesso que tratar desse assunto é algo que me deixa inquieta, nunca é muito confortável falar sobre isso, né? Porque você pode às vezes cair para um campo de tentar explicar algo que é da ordem da transmissão e da experiência, né? O que eu posso começar a dizer para você, já que a gente vai falar um pouquinho sobre o dispositivo do passe, é que, como você disse, todo analista nasce da sua própria análise. Esse é o pilar fundamental para a formação de um psicanalista, para alguém se tornar analista. Esse é o produto de uma análise, é um analista, né? Todos nós, mesmo aqueles que não se interessam em se aventurar a ocupar, a se tornar psicanalista um dia, a ser analista para alguns outros, a ocupar essa função, todo aquele que passa numa análise, a avisada é que ele possa se tornar um analista da sua própria experiência, né? Aprender a crer nesses sinais que o inconsciente nos dá, passa a nos dar, né? A reconhecer, a ter fé no inconsciente como um saber valioso que se adquire nessa experiência, cujo o resto não é aquisição de um grande saber, de uma grande novidade, né? O inconsciente não é um baú onde todas as verdades estão lá e que você vai encontrar a peça que falta ao quebra-cabeça da sua existência. Ao contrário, é uma experiência que te coloca o tempo todo em perda, né? Perda de certezas, perda de um lugar que até então você tinha um certo conforto, e pela emergência de um sintoma, você procura alguém que possa escutá-lo, né? E que esse alguém, no caso um analista, é um certo tipo de transferência interessante, porque o analisando, esse sujeito que chega a uma análise, ele faz algumas suposições de saber que estão lá do lado, que ele julga que estejam do lado do analista, e o analista, no seu manejo, vai, aos poucos, levando esse sujeito a poder experimentar. Eu gosto dessa palavra experimentar, porque ele não aprende nada, né? A experimentar que esse saber está com ele, né? E que nesse tempo de analisando o analista, eu gosto de dizer que você constrói aí uma vida analítica, né? Uma vida analítica onde certos elementos, né, da sua história começam a se descortinar, né? O que Freud chamava da outra cena, da cena inconsciente. E na Uhum. medida em que isso vai se descortinando, que você vai se dando conta que aquilo que você atribuía ao outro como responsabilidade do seu sofrimento, você faz parte dele, você é responsável por ele, você começa a se implicar um pouco mais nos seus atos, né? Então, nesse sentido, todo mundo pode se tornar o analista da sua própria experiência. Agora, tornar-se analista, né, assim, ele requer algo a mais, né? Não só aquilo que o Freud, lá em Análise Terminável e Interminável, onde ele se pergunta sobre um final de análise, não só aquilo que Freud preconizava como elementos fundamentais da formação do analista, ou seja, a análise pessoal, as supervisões e o estudo, né, numa escola, uma formação permanente, digamos assim. O Lacan propõe um outro dispositivo, né? Um outro dispositivo que se chama, além dos cartéis, o dispositivo do passe, né? Um dispositivo que está diretamente vinculado a um trabalho de uma escola, né? O dispositivo é um dispositivo
de uma escola e que se endereça a uma certa comunidade analítica. Então, assim, eu vou falar um pouco mais sobre o que vem a ser esse dispositivo, o que é essa experiência, mas, como eu dizia, o processo de análise te leva a experimentar uma perda radical que está na origem, na constituição de todo ser falante, né? De todo sujeito que se representa na linguagem, do humano, digamos assim. Então, essa Uhum. perda já está dada de cara, né? O sujeito, na sua constituição psíquica, na sua neurose, encontra um jeito ali de lidar com essa fratura originária, com essa perda, né? E o sintoma que a gente constrói, ele é uma espécie de solução de compromisso que o sujeito arruma na sua neurose. Eu estou falando estou encurtando muito o que vem a ser a constituição psíquica do humano, mas o sujeito encontra ali, através do sintoma, uma solução de compromisso para lidar com essa fratura, com esse buraco, com essa perda originária. Né? A isso o Lacan chamava essa perda originária de objeto A. Ele nomeia aí um objeto que é um objeto que representa uma falta, uma impossibilidade de tudo saber. Então, você vai buscar na análise algum saber sobre essa fratura através do seu sintoma que te faz sofrer, e você vai aprendendo nessa vida analítica que essa perda te constitui, que essa perda é irrecuperável. Essa fratura, ela se trata de uma impossibilidade de tudo saber. Né? A questão é como, através de uma análise, você vai aprendendo a lidar com isso. Eu achei interessante assim, esses dois momentos que você trouxe, né? Porque esse momento que o sujeito ele experimenta através do seu percurso de análise, que experimenta que esse saber está com ele, quer dizer, ele passa a se escutar, ele passa a escutar as suas próprias formações em um determinado momento do percurso, ou passa, a gente pode dizer, ser analista da sua, né? Ser um analista muitas vezes das suas próprias formações. Uhum. Mas você diz assim que para o sujeito ele fazer essa passagem, né, do analisando ao analista precisa ir mais além, né? Porque tem a questão do dispositivo do passe, que aí já é da escola, no sentido aí de recolher o testemunho, né, dessa experiência, por exemplo. Resumindo, né? Mas assim, o que seria esse mais além? Porque eu tô te perguntando isso porque eu me lembrei agora que o Lacan, em um determinado momento, ele também fala de um mais além da terapêutica, né? Que o Ah, sujeito, sim, no percurso de sim. análise, deve ir mais além da terapêutica, né? Isso. Você lembrou uma frase me fez lembrar uma frase do Lacan que eu gosto muito, que ele diz que uma análise ela deve ser menos terapêutica e mais inventiva, né? Isso é muito Uhum, importante porque se a gente fica só no campo da terapêutica buscando um saber que dê conta dessa falha da estrutura, a gente fica numa análise que pode se tornar interminável. O uhum. inconsciente produz saber o tempo todo. Né? O inconsciente, ele trabalha o tempo todo. Você pode terminar uma análise e você vai estar suscetível às formações do seu inconsciente até a hora da sua morte. Né? Bom, como eu disse, isso pode levar a uma terapêutica de busca de um saber sobre a verdade. Mas uma análise mais inventiva é você poder reconhecer, experimentar isso que eu estou chamando na sua vida analítica, na transferência com o analista, que não é um qualquer, que essa fratura, essa falha, esse resto que cai inapreensível, que você não consegue, que não tem remédio nem nunca terá, o que você pode inventar e fazer nesse ponto de impossibilidade para lidar, né, com a vida, né, para dar um pouco mais de leveza à sua vida, para poder atenuar um pouco esses sintomas que você carrega e que ele não tem cura, ele é incurável. Você alcança um alívio do sintoma, mas ele é incurável. Ele é seu bem mais precioso se você aprende a fazer com essa falha. Né? Então, isso lhe leva o que a gente chama de
construir, aonde falta um saber, você vai construindo um saber em torno desse vazio, é como se você fosse dando um contorno aí em torno desse vazio, que você aprende, que você vai aprendendo a entender que isso é um limite, que isso é um incurável, que isso não tem resposta, mas diante deste enigma que lhe funda, você pode produzir algo novo, né? Você pode produzir, extrair daí alguma novidade e mais, ficar advertido, entender que aí tem um limite, que você vai ter que se haver com essa fratura e e tornar essa tornar esse ponto um ponto mais criativo, né? É difícil falar disso porque a gente precisa às vezes passar por essa experiência. Mas imagine algo que você sofreu uma vida inteira e que você entende a lógica do seu sintoma, né? Porque esse sintoma está ligado a um outro dos seus ideais, e na medida que isso cai, você não resolve esse sintoma, mas você aprende a lidar com isso. Você fica mais Uhum. advertido, né? Você precisa menos da queixa e do ressentimento da sua neurose, ou ali daquela solução de compromisso que você faz com a sua neurose, que te deixa numa posição estável, ainda com sofrimento. Então, isso Uhum. é um ganho muito grande numa análise, de uma certa inventividade sobre esse ponto. Né? Eu costumo dizer que o Lacan dizia muito isso, assim, que ao final de uma análise você não tem um sujeito, vamos dizer assim, iniciado, que tem um saber absoluto.
Então, Sim. ter salubridade não é estar higienizado, imunizado do real. O real bate a Uhum. porta da gente a qualquer momento, né? Eu acho muito curiosa e interessante essa expressão do ter fé no inconsciente, né? Porque é algo que eu acho que durante o percurso de uma análise, isso vai, de certa forma, se revelando, né? Porque você vai, um sonho, por exemplo, nunca mais ele é só um sonho, né? Ou um sonho repleto de sentidos populares, por exemplo, né? Mas é um Sim. sonho que você sabe que tem algo teu ali, né? Que você pode escutar para além, né, desse sentido Uhum. que aparece comumente no sonho. Por outro lado, eu fiquei pensando, Renato, assim, nessa passagem, né, do analisante para o analista, né, porque tem um ponto muito sensível, né, porque nem toda pessoa, né, que faz um percurso de análise, ela se torna um analista no sentido de oferecer essa escuta para alguns outros, né? Sim. Então, na tua opinião, assim, o que ponto é esse, né, que faz com que o sujeito faça essa... Eu acho que é muito singular para cada um, mas queria te escutar sobre isso, né? Que ponto é esse que faz essa revirada, né, esse revirão, né, do sujeito ofertar, não ficar só nessa fé do seu inconsciente, mas também ofertar essa escuta para alguns outros, a partir também da fé do inconsciente, né, no inconsciente. Não tem outro caminho, né, que não seja a fé do inconsciente. Sim. Assim, é fé no inconsciente, né? Assim, e é muito interessante isso, porque o inconsciente ele tem essa dimensão de, vamos dizer assim, de produção de um saber, né? Você às vezes sonha, você consegue produzir um saber que vai te permitindo, né, ao longo de uma análise, construir alguns modos de lidar com a sua neurose, alguns entendimentos da posição de sofrimento que você ficou ao longo da sua vida, né? Mas existe um ponto no inconsciente que Freud chamava do umbigo dos sonhos, que esse ponto é o ponto do real, é o ponto do Uhum. incurável, digamos assim. É um puro furo, né? E esse furo aí, essa dimensão, ele faz barulhos, né? Ele vem através do que a gente chama esse inconsciente la língua, né? Esse falar materno aí, analfabeto, que constitui o corpo do bebê humano, muito primitivamente, que essas marcas estão aí. E a fé nesse inconsciente, sobretudo, é o que talvez toque mais nesse tornar-se analista, e o que leva um analista a querer é, vir a ocupar esse lugar de analista para alguns outros, né? Eu não sei te dizer muito sobre isso, eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Eu digo que eu entrei numa análise, eu procuro uma escuta, né? Pela primeira vez eu já tinha a intenção de trabalhar com a doença humana, psíquica, né? Então havia algo em mim que buscava isso, mas eu procuro uma escuta de um terapêutico, de um analista, porque eu sempre fui atravessada por um medo muito grande de enlouquecer. Num determinado momento, esse medo vem e eu procuro alguém para me escutar, né? Um analista. Então, assim, de cara eu tinha uma questão muito pulsante que me trouxe onde me trouxe hoje. Eu me tornei uma analista, né? Mas não foi justamente porque isso me levou, essa pergunta que me leva a uma análise, medo de enlouquecer, né? E que atravessou o meu caminho, mas o que leva alguém a se tornar um analista é ele poder estar interessado e suportar essa falta nele, essa impossibilidade nele, assim, é ele poder minimamente lidar com essa falta, reconhecer que essa falta que está aí, que ele tentou buscar sentido, essa falta é incurável, essa falha, que a gente chama de objeto A, né? Que essa falha é aquilo que ele buscava, entendia como perda, é a causa do seu desejo, e isso o entusiasma, né, a ser um passador, a transmitir a psicanálise e ocupar essa função para alguns outros, né? E isso, o dispositivo do passe numa escola, ele é um dispositivo muito apropriado a recolher isso, né? Isso o que esse sujeito, esse analisando, né, que julga, ele supõe ter
terminado a sua análise, que é sempre da ordem de uma suposição, né? Ele, logicamente, que ele fez um caminho lógico ali, mas ele supõe algo. E ele se dirige a esse dispositivo, a uma escola, e isso é absolutamente singular, isso não é uma regra, mas é um dispositivo muito importante para, eu entendo, para a transmissão da psicanálise e para a formação do analista. Ele se dirige a uma escola e ele diz que ele quer dar um testemunho do que pode ter sido a sua análise e o que pode ter sido essa passagem de analisando a analista. E o que esse dispositivo ele recolhe? Ele vai recolher esse modo, essa experiência de atravessamento, né, que esse analista sofreu na sua posição de analisante, esse modo como ele, lidando com essas perdas, o que ele fez aí, né? Que modo foi esse que ele encontrou de lidar com essa impossibilidade, com essa falta, né? E de que maneira ele pode transmitir essa experiência, né? Eu gosto muito da palavra experiência, é um termo que até o Walter Benjamin usa muito, né, naquele texto narrador, que ele faz uma distinção Sim. entre a palavra vivência e experiência, né? A vivência são todos os afetos que você vive e você não tem muitos elementos ainda para elaborar, para entender o que se passou, né? A experiência já é da ordem de uma elaboração, né, de algo que você viveu na carne, e numa análise você vive perdas, né? Que você viveu na carne, você adquire muito saber, você aprende a saber fazer com o seu sintoma, você ganha uma terapêutica, mas esse ponto da invenção, que é o ponto em que interessa a transmissão da psicanálise, isso é esse gesto singular, esse modo singular que esse analista encontrou para lidar com a falta, com essa falta que o constituiu, com isso que a gente chama de objeto A, como ele contornou esse objeto, né? E como ele transmite essa experiência. A palavra experiência, ela significa atravessamento também. Então, você só pode falar de uma experiência a partir de uma experiência de atravessamento, de uma posição à outra, né? E o Lacan fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, gente, o analista não nasce de nenhum clarão, de nenhum Fiat Lux. Ele não vai encontrar nada disso. O analista, ele diz, ele nasce da sua, ele usa um termo muito interessante, da sua pestilência, né? Pestilência. O analista, ele diz assim, é fogo fato. Eu gosto desse exemplo, porque o que vem a ser o fogo fato? O fogo fato é um fogo que brilha, que ele aparece muito rápido e desaparece, e ele é fruto da combustão dos corpos. Por isso que ele aparece nos cemitérios, aparece nas florestas, em razão dos corpos e das árvores que estão se apodrecendo, né? Por que o Lacan usa essa metáfora? Justamente para desmistificar esse clarão do Fiat Lux e também justamente para lembrar que são esses restos, né, de uma análise, esses restos que caem das idealizações, das identificações com o outro, das queixas, é com esses restos que ele aprende a fazer aí alguma coisa, né? Então, o produto de uma análise é um resto, e o resto é esse analisando em perda. E ele vai transmitir nesse dispositivo como é que ele foi fazendo aí, né, para recortar essa perda e o que ele fez com isso. E algo aí é da ordem da transmissão, né? Da mesma ordem da transmissão de um poema. Quando você lê um poema, por exemplo, e aquilo te toca em algum ponto na carne e você não sabe dizer muito bem o que é, né? Então, é uma lógica que toca o real, né? Primeiro, o analista esse que se supõe analista, esse analisante, que a gente chama do passante, ele se dirige aos passadores,
né, que são esses que recolhem um testemunho, que vão sofrer no seu corpo os efeitos dessa experiência. Depois, isso se dirige a um cartel de acolhimento, a um júri, que também vai sofrer os efeitos disso. Então, se trata muito menos de o ensinar como se era um analista, mas recolher esses efeitos desse real, dessa perda, desse incurável, e o que ele pôde fazer em torno desse incurável. Né? Então, é um dispositivo muito interessante para recolher essa experiência. Uhum, Né? E é uma experiência singular. Cada um tem um modo de transmitir isso, ou não. uhum. Né? Sim. Uma coisa interessante, eu acho que a gente pode pensar assim, é que, por exemplo, essa questão do dispositivo do passe, né, a partir de Lacan, nem todas as escolas têm, né, mesmo as escolas lacanianas, nem todas as escolas têm o dispositivo do passe, né? Então, ele com essa função, né, de recolher esses restos de uma experiência, né, de uma análise, né, que outros dispositivos poderiam ter essa função, na tua opinião, né? Que outros dispositivos poderiam fazer também esse recolhimento, né, desses restos de uma experiência, de uma análise numa escola que não fosse o dispositivo do passe. Essa pergunta é muito curiosa, porque o próprio dispositivo do passe não é para todos, é para aquele que deseja ir lá dar algum testemunho, né, que se entusiasma em se colocar à prova, né, dessa experiência. Ele não sabe o que ele vai transmitir, ele supõe, ele não sabe. Né? Eu penso, Antônio, que o Lacan não criou esse dispositivo à toa. Ele é um dispositivo que traz o melhor e o pior. Né? Ele Uhum, abala as estruturas do instituído, de uma escola. Eu acho que ele é muito apropriado para recolher esse real da experiência. Porém, eu penso que você pode recolher testemunhos, né, dessa passagem, na forma como você transmite a psicanálise, né, através da sua produção. Né? Aliás, Lacan usa essa metáfora para dizer que um analista é o produto de uma análise, né? Ele é produzido numa análise, ele é produto. E a palavra produto é interessante na etimologia que o Lacan vai buscar, né? A palavra produto é poiesis em grego. Produto em grego é poiesis, né? Então, qual é a poiesis que esse analista construiu? Qual é a poética que esse analista pôde construir em torno do real? E isso, obviamente, você pode recolher no modo, nos seus escritos, no modo como ele transmite a psicanálise. Se é um texto menos universitário, digamos assim, meio recheado muito recheado de saber, ou é um texto que transmite ali o enigma, obviamente respondendo, respeitando a lógica, né, os conceitos fundamentais da psicanálise, porque não é isso não é tirado do nada. Tem analistas que testemunham lindamente a sua experiência de análise e sinalizam que terminaram as suas análises ou que pelo menos sabem ali fazer com esse real através da sua escrita literária. Né? Mas eu penso que o dispositivo do passe, e pensar isso sem nenhuma glamorização, idealização, é um dispositivo para verificar como nessa passagem, como esse analisando foi fazendo aí com essa impossibilidade. E qual o traço que ele transmite aí em torno dessa possibilidade? Qual é esse gesto, esse modo, esse estilo? Né? Da mesma forma que a gente às vezes vê uma obra de arte e ninguém ensina ninguém como pintar um quadro, mas você vê ali o gesto do artista, assim se produz um analista. Né? Isso não quer dizer que se você passou pela experiência do passe, foi nomeado numa escola, né? Não significa dizer que você esteja imune ao real e que você não possa e não deva, caso a angústia te bata na carne, retornar a uma análise. Né? E aí eu gosto muito de uma frase do Lacan, que ele diz assim, que o passe não tem nada a ver com a análise,
né? Ele, obviamente, ele está colocando em dois tempos lógicos o que é uma análise, que é o dispositivo do passe, mas eu gosto de ler essa frase dizendo que, ainda que você tenha passado pelo dispositivo do passe, né, tenha sido nomeado a nada impede que você retorne uma análise, né? Porque Uhum. justamente porque o real, essa fratura está para todos, né? Sim. E a cada tempo da sua vida você pode precisar trabalhar certas questões. Eu mesma, tendo passado por um dispositivo de passe numa escola, tendo sido nomeada, não fui nomeada ali, porque a escola na época trabalhava com um outro tipo de funcionamento no dispositivo, tendo julgado determinado análise, precisei retornar a uma análise. A angústia me atravessou ali porque, enfim, por uma série de questões que eu Uhum. precisei dar uma segunda volta numa análise, né? Eu acho isso muito importante, né? Porque as pessoas Sim. tendem a ver assim, terminou a análise, passou pelo passe. Não, não, Sim. né? Isso é O real está freudiano, aí batendo a inclusive, porta. né? Exato, isso é freudiano. Lacan era freudiano. Só que ele Uhum. criou um dispositivo lógico, que a gente pode até conversar um pouco a respeito dessa lógica, que é a mesma lógica que atravessa uma análise, né? Uhum. Sim. O que eu fico me perguntando, né, o que eu vou falar aqui tem uma certa provocação, né, no sentido de que, assim, eu trazendo pegando um trecho aí da sua fala, né, quando você diz que considera, né, o dispositivo do passe muito importante para uma escola, né, eu fico me perguntando, e eu acho que as escolas que não adotam o dispositivo também poderiam se perguntar, né, por que não trabalhar com o dispositivo do passe, né? Porque eu acho que se o Lacan não criou isso por acaso, pelo menos seria interessante a gente ter produzir algo no sentido de dizer por que não queremos isso, né? Uhum, Porque nunca uhum. parece muito claro, né? Isso é uma questão assim para cada escola, né? Assim, para cada. Mas o Lacan ele deixa muito claro assim, né? Na proposição, por exemplo, os dois dispositivos fundamentais, não diria fundamentais, mas pilares da formação do analista é o cartel, né? E o passe, né? Ainda que a experiência de passe na escola dele tenha sido um fracasso, mas ele deixou algo para nós analistas a respeito da insistência nessa experiência. E eu falando por mim, foi muito importante. Eu acredito que para a escola que eu frequentei durante 35 anos, também teve uma função. Foi muito importante para mim, para rever ali, junto com os passadores no testemunho, o caminho que eu fiz ali numa análise, né? Escutar coisas, porque às vezes você está na fala com os passadores, com seus passadores que estão te escutando, você escuta algo que você não tinha escutado até então na análise, né? Foi muito importante isso. E isso é muito importante para a escola, eu assim, no ponto da transmissão da psicanálise, não é de ensinar os conceitos da psicanálise, é transmitir, né, como é que eu digo, dessa transmissão que está sustentada pelo real, pela vida, da impossibilidade, né? Às vezes isso é muito difícil, assim, é difícil falar sobre essa experiência. Eu espero que me prometi tentar ser o mais clara possível, né? Mas é difícil, porque você tem que viver na carne. Mas ter o passe como um dispositivo para que você não se esqueça que o que pode tocar o outro, né, transmitir a psicanálise é o real, são essas brechas, né, onde tudo da impossibilidade de tudo saber e que nessa brecha você inventa algo novo. Isso é a possibilidade da psicanálise sobreviver, né? Eu não estou dizendo com isso que temos que fazer uma apologia ao dispositivo do passe. Estou falando da importância desse dispositivo.
né? Sobretudo, assim, eu fico pensando nesses tempos de hoje, em que a psicanálise está sofrendo muito bombardeio, sabe, Antônio? Acho que você vive isso. E, assim, em todos os sentidos. No sentido de que esse discurso de que ela é longa, de que ela é cara, e é cara mesmo, porque você tem que ter uma certa audácia para suportar um processo de análise que é atravessado pela angústia, né? E de aprender a se escutar, aprender a dialetizar com o seu inconsciente, num tempo onde hoje tudo é tamponado facilmente com resposta para tudo, né? Com medicação para tudo. Nós estamos vivendo um momento em que a vida se tornou medicalizada, né? Que não é medicar, o discurso predominante é da medicalização para tudo, né? Então, a psicanálise não pode cair nesse engodo de se cooptar por essa oferta que o mercado aí nos dá, né, de soluções rápidas. Então, o dispositivo do passe vai mostrando esse trabalho assim, esse trabalho delicado, de bordado, mas que traz para o sujeito uma margem de liberdade absurda. Primeiro, de sair do ressentimento e da culpa, né, e se separar um pouco dos ideais do outro. E segundo, ter assim a dignidade ética de se interrogar, de poder escutar os barulhos do seu inconsciente e poder dialetizar essa cena do inconsciente com a realidade é, é, da sua vida, né? Aliás, depois de uma análise, ninguém tem mais. Você tem uma vida analítica. Você não, você Uhum, fica muito advertido. Você não cai em qualquer engodo da realidade. Ou cai uhum. menos. Vamos, pelo amor de Deus, vamos dizer assim, cai Sim, menos, porque vamos pegar o conceito de insalubridade que o Lacan diz. Você ganha sim, um pouco de melhor. salubridade. Você não está imunizado, né? Sim, Então, eu acho muito rica essa experiência, muito rica uhum, com sim, todos os atravancos e atropelos que sim. surgem e as dificuldades, Uhum. né? Sim, estamos com 46 minutos. Eu vou abrir então para se alguém que está nos assistindo quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição, né? Fiquem à vontade, é só abrir o microfone e perguntar. Perguntas. Pois não, Vitor, pode falar. Me escutam? Oi, Ok. Vitor. Sim, Oi, Renata. Oi, Hereda. Olá, pessoal que está assistindo também. E, primeiro, agradecer esse espaço que o Areda proporciona aqui, né, para esse trabalho com a psicanálise, esse trabalho de transmissão e sempre trazendo discussões extremamente pertinentes para o campo analítico. Travessia, né, tem, como ele havia mencionado aí no início do programa, tem crescido aí até em audiência, né, em visualizações, isso é fenomenal, justamente por causa da seriedade desse trabalho. Então, deixo o agradecimento tanto ao Areda e agora também a Renata por conversar um pouco com a gente aqui a respeito do passe. E Renata, te escutando, você falou em algum momento a respeito do passe como dispositivo lógico e disse que se quisesse, poderíamos conversar um pouco mais. Então, não vou colocar uma questão, mas pedir para te falar um pouco mais do passe como essa lógica. Uhum, uhum. Boa, muito boas, muito obrigada pela pergunta, porque assim a direção do tratamento, vamos dizer assim, usando os termos lá de Lacan, de uma análise, ela se pauta numa lógica, né? A lógica que são todos os conceitos fundamentais que o Freud e o Lacan destaca, né? Do inconsciente, da transferência, da repetição e da pulsão, né? Esses são os conceitos fundamentais da psicanálise. Então, o analisando, ele começa uma análise com uma queixa de um sintoma, né? Que o que está na origem lógica do seu sintoma é esse objeto A,
né? O Lacan faz uma pergunta muito interessante no seminário Os Problemas Cruciais para a Psicanálise. Ele fala assim: existe uma ontologia da subjetividade? Ele fala, aí ele mesmo responde: bom, vocês vão dizer que é o inconsciente, e de fato é. Mas o que do inconsciente? É o objeto A, né? É esse objeto que é pura falta. E ele vai dizer que isso atravessa, né? Ele vai dizer, não, a gente pode dizer que ele está na origem, como um enigma, através do sintoma. O analisando procura um analista na transferência, que não é qualquer um, ainda que ele seja um qualquer. O que eu quero dizer com isso? Ele faz algumas identificações nessa escolha que são inconscientes, ele atualiza esse ponto de objeto, né, que o analisando atualiza, projeta no analista esse ponto de objeto inconsciente que está dentro dele, né, algumas suposições que ele faz desse lugar de objeto que ele foi para os ideais do outro, ele projeta no analista. O analista maneja isso na transferência, sabendo que isso não é para ele, é bom que ele saiba, né? Ele aprende, deu isso enquanto fazia a sua própria análise, que aquilo não é para ele. Então, esse objeto aí, ele está sustentando toda a cena da fantasia, né? E o que uma análise, um passe recolhe é justamente a queda desse objeto, né? Que se chama destituição subjetiva. Como? Que é a queda desse objeto? Qual é a lógica disso? Esse objeto nada mais é do que o analisando, né, que se colocou em posição, que sempre esteve na sua neurose, em posição de objeto, né, para sustentar o olhar, os ideais do outro, com melhor e com pior, geralmente uma posição de muito sacrifício, né? Ainda que pareça que ele tem um ganho com isso. Então, é esse objeto que cai na transferência, que ele repete essa posição na transferência com o seu analista. E o analista vai lá no jogo da transferência, né, no truque do sujeito suposto saber, manejando com isso, até que em um determinado momento isso cai. Isso vai caindo em vários momentos na análise, na lógica da repetição do sintoma. O sujeito se queixa, elabora, revira o sentido daquele sofrimento, cai esse resto, que é o próprio objeto. E o ponto que o dispositivo do passe ele recolhe, né, é esse ponto da destituição subjetiva, e não só isso. O que esse analisante, esse passante, no caso, já no dispositivo, de que modo, o que ele fez? Qual o gesto, qual é a poética que ele construiu em torno dessa perda para transmitir essa experiência? Né? E a lógica do dispositivo é uma lógica que se divide, se pauta na lógica do testemunho, né? E é muito interessante pensar nisso, porque quando nós pensamos em testemunho, o sujeito que vai dar algum testemunho, ele não tem a menor ideia, às vezes, do que ele vai falar. Mas ele precisa da escuta atenta ali de um outro que possa recolher o seu testemunho, a sua dor, o seu trauma, né? Se a gente pensar em experiências traumáticas. Por quê? Porque o sujeito, quando vai falar de uma posição traumática, né? Ele, porque ele estava completamente tomado por aquele trauma, ele não tem muito o que dizer a priori. Ele vai dizendo no ato de dizer. Né? Então, essa lógica para o dispositivo do passe, o analisando, o passante, vamos colocar já o passante, ele fala de alguma coisa que ele não sabe muito bem. Ele supõe que ele tenha vivido essa perda, né? E por que ele supõe? Porque essa experiência é uma experiência onde ele está em posição de objeto, que ele cai, né, num ato de queda, de descer, de destituição subjetiva. Né? E isso também faz com que o analista que ocupava essa posição de sujeito suposto saber caia também desse lugar. Então, é uma posição solitária, de muita solidão, e que ele se lança a esse dispositivo de ser escutado primeiro pelo passador, pelos passadores, que estão numa posição próxima a eles, a esse passante, estão em vias de terminar a sua análise. E isso é muito subjetivo, porque o que é esse tempo de em vias de?
terminar uma análise. Então, ele está assim, ainda com o pé na sua análise, na transferência com o analista, né? E já se despedindo da sua análise. Então, ele está próximo dessa experiência do passante, ele está mais propício a recolher os efeitos desse real. Não é ensinamentos, é efeitos do real. Efeitos do real que pode levar esse passador a produzir um sonho, a se deslocar de uma determinada posição neurótica que ele estava ali na transferência ou na sua vida. O real cria rebuliço, ele provoca. Né? E se ele toca o real do passador, ele transmite alguma coisa. Né? É Uhum, uma experiência que ela faz ressonância, ela faz barulho, e nesse barulho a letra, o dizer, o modo, a poiesis do analisante, do passante, no caso, né? Estou falando analisante, enfim, porque eu acho que a gente não deixa de ser analisando do próprio inconsciente. A poética desse passante se transmite ali, ou não, é uhum, contingencial. É sim. contingencial, né? Renata, nós estamos com o tempo aqui no limite, porque nós temos aí 55 minutos, né? E que é a proposta do tempo aí do canal, até por causa de outros compromissos também que são assumidos. A gente já tem pedidos e solicitações para que esse tempo seja maior um pouco, seja de 1h30, de 1h20. A gente está pensando aí como vai fazer isso, mas ainda não foi possível. Eu peço desculpas aí ao Marcelo, que levantou a mão que eu vi aqui, estou vendo pela tela, mas tudo bem, Marcelo. Tudo Mas bem. infelizmente eu não vou poder te atender nesse momento. Mas se você quiser Sim. fazer alguma pergunta, tá, pode deixar ali no chat do canal, que a Renata também responde, passo para ela e a gente responde. Mas infelizmente eu vou ter que encerrar agora, por causa do tempo que a gente tem combinado, tá bom? Eu Tudo te bem. agradeço, Renata, muito obrigado pela sua fala, Marcelo, muito manda a obrigado. pergunta que eu quero. Desculpa. Quarta-feira que vem eu te pergunto pessoalmente. Olha Na aí, verdade, pronto. não é bem uma pergunta, é um comentário que eu achei interessante. Alguns termos que você usou, a questão da salubridade. Se eu não me engano, o Lacan vai pegar isso do Jean Paulhan, no Guerreiro Aplicado, né? Ele vai buscar isso lá. E um termo que você Eu usou adoro também, isso. que está me sendo muito caro, porque eu já te falei, eu estou trabalhando essa questão do desejo do analista, essa questão do advertido, né? Lacan fala que essa passagem, esse final, é quando emerge esse desejo do analista, que é um desejo, em última instância, advertido, Mais né? divertido, sim. Marcelo, Isso. eu também quero conversar com você, viu? Que eu tenho uma pesquisa de 2 anos aí sobre o desejo do analista. Então, Pois é, eu estou podemos, trabalhando, estou podemos tentando Queria acertar o agradecer a pé nisso. pergunta do Vitor, porque ela me permitiu falar um pouquinho mais. Tá. Então, gente, muito obrigado, Tá viu, bom. aí Ó, pela muito bom participação. ver você, Antônio, Renata também. E Obrigado, muito bom ver vocês eu me também. espremi aqui, analisando, né? Pedi para chegar, para vir mais tarde. Eu falei, opa, esse Sim, horário, então eu vou dar um pulo lá para. sempre esse horário. Agradeço a É, vocês aí pela não é participação. fácil Muito para mim. obrigado. E até Tá a próxima. bom. Um Renata, muito abraço. obrigado mesmo, viu, pela sua contribuição, por compartilhar a sua experiência, né, no dispositivo Passe Conosco, sua experiência pessoal. Muito obrigado a todos. Até lá. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.